Capítulo 9. A Porta da Mudança. Certo dia, um homem muito sortudo caminhava pela praia, até que encontrou um lindo navio de cruzeiro atracado na areia, aparentemente abandonado. Curioso com a situação, ele embarcou nesse navio e reparou que nunca tinha sido usado. Na verdade, havia até um espaço reservado para pintar o nome do proprietário nele. O homem ficou intrigado, mas aceitou o presente que o destino tinha colocado em suas mãos. Após agradecer aos céus, sua primeira atitude foi escrever o seu nome. Assim, ninguém teria dúvidas de que ele era o dono daquela maravilha. Então ele passou os próximos dias passeando por cada canto de sua embarcação, verificando como cada detalhe era minuciosamente pensado, e a cada olhada o homem se sentia a pessoa mais sortuda do mundo. De fato era. Porém, após poucos dias se passarem e ele já ter conhecido cada parte do navio, começou a ficar entediado. Já conhecia todo o navio, já tinha mexido em cada detalhe, apertado todos os botões. Mas do que adianta ser o dono de um monumento incrível que não muda em nada na sua vida? Um bem de um valor tão alto que nem se juntasse todas as pessoas que ele conhecia conseguiriam pagar, mesmo com 50 anos de salário. Se ao menos ele soubesse como fazer aquele negócio velejar, poderia conhecer o mundo. Era isso. Nesse momento ele pensou que o que precisava era saber como dar a partida e colocar o navio na direção dos destinos que sempre sonhou conhecer. Assim o homem buscou alguém que fosse especialista em navios, para ensiná-lo a utilizar aquela belezinha. E encontrou um senhor, já com suas barbas brancas, aparentemente muito sábio, que lhe falou: Seu navio é mesmo espetacular. Na verdade, é o modelo mais avançado de todo o mundo. Ele tem um sistema tão inteligente que navega até mesmo por comandos de pensamento. É isso que eu preciso. Me diga como fazê-lo, alcançar pelos destinos dos meus sonhos, replicou o proprietário com empolgação. É muito simples. Para este navio, basta você imaginar aonde quer chegar e apertar um botão secreto, que fica escondido por questões de segurança. Entretanto, eu cobrarei R$ 1 milhão pela aula. Então o homem respondeu irado: Como pode? O senhor quer me cobrar R$ 1 milhão para me mostrar um botão? Isso não faz sentido. Me explique por que cobra tão caro. E o sábio respondeu calmamente: Você tem toda a razão. O preço para eu lhe mostrar o botão é R$ 10. Saber aonde está o botão certo para apertar é R$ 999.990. Adaptei essa história de uma piada que achei muito sábia. Como você já sabe, você tem uma máquina fenomenal, de potencial ilimitado à sua disposição. A questão é, como essa máquina tem navegado? Para criar felicidade, bons relacionamentos, saúde e sucesso? Ou para criar hábitos negativos, tristeza, depressão, vício, fracassos? Quanto valeria saber como alterar o rumo desse navio para alcançar seus sonhos, a saúde e os resultados que você busca na vida? É exatamente isso que vou começar a ensiná-lo neste capítulo. E o preço que você terá pagado será apenas o valor deste livro e seu tempo. Mas, por favor, não subestime esse conhecimento, pois vale muito mais do que isso. Estou mostrando a porta para a sua nova vida. Agora cabe a você atravessá-la.
vale a virada da sua história. Muitas pessoas já tiveram a vida transformada por conta disso. Eu mesmo já faturei muito mais do que R$ 1 milhão, aplicando o que estou ensinando aqui, começando do zero. Apenas faça e veja os resultados por si mesmo. O consciente dá a partida e o subconsciente segue. Você já entendeu que muitos pensamentos surgem por conta das programações de seu subconsciente. Porém, você é livre para pensar quando quiser, até mesmo neste momento. Isso quer dizer que você pode controlar seu consciente. E uma vez que seu subconsciente está conectado com seu consciente, é possível guiá-lo e colocá-lo para trabalhar a seu favor. Afinal, este é o seu papel como capitão do navio: colocar a embarcação na direção que você deseja e apenas permitir que ela continue no melhor caminho. Quero lhe dar um exemplo prático e que pode ser feito em qualquer lugar. Na verdade, uma ação muito simples que reforça o que estou dizendo. Fique em pé, com ambos os braços relaxados. Agora erga o braço esquerdo até a altura do ombro e comece a fazer um movimento devagar e constante até levar o braço para a frente do corpo. É para ser bem lento mesmo. Você deve demorar uns 20 segundos para concluir o processo. Veja as figuras a seguir para entender melhor o que é para ser feito. Na figura 1, posição inicial, braço esquerdo erguido na altura do ombro, ao lado do corpo. Na figura 2, direção do movimento, braço se movimentando devagar até a frente do corpo. Figura 3, a posição final, braço na frente do corpo depois de 20 segundos de movimento. Este ainda não é o exercício final. A primeira vez é só para você pegar a velocidade em que vai mover o braço, mas não precisa ser tão preciso assim. Pronto? Em seguida, vamos para o experimento de verdade. Dessa vez, você fará o mesmo exercício, porém de olhos fechados. E quando começar a mover o braço, depois de uns 2 segundos, enquanto o braço se move, comece a prestar atenção nas sensações de seu pé. Em seguida, atente-se um pouco à velocidade de sua respiração. Depois, repare em qualquer barulho ou ruído ao redor. Então, volte a ficar atento ao braço, que vai continuar movendo-se. Por fim, abra os olhos e veja o quanto ele se moveu. Veja só, você iniciou esse movimento de uma forma consciente. Esticou o braço e começou a movê-lo. Depois, mesmo que você parasse de prestar atenção no braço e direcionasse a atenção a outras coisas, o braço continuou movimentando-se. E se você não movia o braço de forma consciente, então ele era movido pelo seu subconsciente, pois foi esta a última instrução que ficou com ele. Porém, você estava no controle. Se você quisesse parar o braço e terminar o exercício a qualquer momento, você poderia fazê-lo. E é assim que funciona. O consciente começa uma ação e o subconsciente a leva adiante, até que o consciente decida romper com o trabalho. Outro exemplo é quando você vai amarrar o cardaço. Você primeiro decide que quer amarrar, então se abaixa e segura o cardaço de maneira consciente. Após isso, suas mãos simplesmente fazem um movimento que termina com o cardaço amarrado. Provavelmente você conseguiria fazer isso de olhos fechados. De novo, você decidiu começar e o subconsciente terminou. Estes são obviamente exemplos pequenos e pontuais.
pense neles como uma viagem bem curta, onde o ponto de partida é o cardaço desamarrado e o ponto de destino é o cardaço amarrado. Seu consciente já sabe que o subconsciente consegue desempenhar a tarefa, sabe conduzi-lo pelo trajeto. Então você a inicia e permite que o subconsciente a termine. No entanto, nosso objetivo aqui é fazer viagens mais longas, direcionar o subconsciente para a solução de seu desafio. O caminho é um pouco mais complexo, mas o princípio é o mesmo. Primeiro depende de você começar. Você precisa dar a direção e confiar que sua mente poderosa fará o restante. E quais são os ingredientes necessários para começar a controlar esse cruzeiro? O combustível para dar partida no navio. Acredito que precisamos apenas de duas coisas para estarmos prontos para começar qualquer jornada. Esses dois ingredientes nos preparam para a ação e nos impedem de desistir. São eles: crença e motivação. Crença. Veja, tudo o que você faz de forma intencional é porque acredita que no final vai acontecer o que espera. Basta se lembrar de algumas situações que viveu. Por que alguém passa noites se esforçando para aquela prova, se não porque acredita que vai valer a pena conseguir o diploma? Ou porque alguém acorda às 5 horas da manhã para pegar o ônibus lotado e fazer um trabalho que não gosta, se não porque acredita que isso vai dar um futuro melhor ao filho? Se não acreditarmos que vai valer a pena, nem tentamos, não é verdade? A maioria das crenças faz parte do subconsciente, são como verdades inquestionáveis, como já explicamos. Porém, há crenças que começam a se desenvolver no consciente. Já ouviu a máxima "contra fatos não há argumentos"? É exatamente isso. É difícil para o subconsciente negar um fato inquestionável para o consciente. Talvez suas programações subconscientes digam que é impossível superar uma depressão em menos de 6 meses. Porém, quando você começa a pesquisar e achar histórias de pessoas que conseguiram superar esse mal após uma sessão de terapia ou depois de começar a praticar um exercício, suas verdades começam a ser questionadas. E se você continua buscando e talvez conhece pessoalmente alguém que passou pelo mesmo problema que você, e essa pessoa lhe fala que resolvê-lo foi mais simples do que parece, e depois outra pessoa fala o mesmo, e em seguida você encontra mais uma evidência, vai chegar um momento em que você estará convencido de que é possível e não vai se contentar com nada menos do que isso. Um exemplo notável disso está no atletismo. Em 1954, era considerado fisicamente impossível um ser humano correr 1.500 metros em menos de 4 minutos. O mais próximo disso era o recorde de 4 minutos e 1 segundo, há 9 anos intacto, até que o atleta Roger Bannister não aceitou que era impossível. Ele sabia que só era preciso acreditar nele mesmo. Assim conseguiu quebrar o marco com o tempo de 3 minutos e 54,4 segundos. O interessante é que poucos anos depois, vários corredores já conseguiram esse tempo. E hoje, até corredores amadores conseguem correr 1.500 metros em menos de 4 minutos. Portanto, busque evidências de que é possível conquistar o que você quer ou se tornar. Converse com pessoas que conseguiram da maneira que você gostaria. Leia livro de histórias que comprovem que é possível. Afinal, se alguém em condições iguais ou piores que você conseguiu, por que você não conseguiria?
Eu comecei a me interessar pelo tema deste livro aos 13 anos, mas na época não havia nenhum conteúdo em português na internet. Só por volta dos 16 anos, por uma curiosidade, eu busquei na internet hipnose em inglês, e me deparei com dezenas de artigos e fóruns dos quais participavam aprendizes que hoje são grandes nomes na área em todo o mundo. Porém, havia um grande problema. Meu inglês era praticamente zero. Como eu queria aprender inglês, a primeira coisa que fiz foi pesquisar o tempo mais rápido que era possível para aprender uma nova língua, pelo menos para ler textos naquele idioma. E conheci pessoas que conseguiam compreender bem um texto em inglês com 6 meses de estudo, sem recursos tradicionais, sem cursos tradicionais. Exigia muita dedicação ao estudo, mas acreditei que era possível. Isso que importava. Contudo, faltava mais um ingrediente: motivação. Depois que você acredita que é possível, basta se colocar em ação. Mas será que vai valer a pena tanto esforço? Isso só você pode responder. Motivação, motivo para ação. Para uma transformação acontecer, é preciso que a motivação para mudar seja pelo menos mais forte do que as programações atuais do subconsciente. Ou seja, a vontade de mudar precisa ser mais forte do que a que mantém você como está. Do contrário, é provável que você desista no meio do caminho. Quais são os seus motivos para agir? Basicamente, é a motivação que vai carregar a pilha da força de vontade e manter você fazendo o que precisa ser feito. É por isso que muitas pessoas conseguem coisas incomuns quando estão muito motivadas. Por exemplo, uma mulher que fuma muito desde a adolescência não aguenta mais ouvir o marido, os familiares e os amigos dizendo que ela não deve continuar com o vício. Ela sabe que o cigarro faz mal. Todo mundo sabe, mas no fundo está mais incomodada com essa pressão externa do que realmente motivada a mudar. Assim, ela tenta parar uma, duas, três vezes e nunca consegue, até o dia em que engravida. Ser mãe sempre foi um sonho para essa mulher, que não quer colocar em risco a saúde do filho, então, como num passe de mágica, ela deixa o cigarro de lado sem nenhum tipo de dificuldade ou abstinência. Era a motivação real de que ela precisava. Mas depois que o filho nasce, volta a fumar. Eu conheço pelo menos 3 mulheres que se encaixam perfeitamente nessa história. A motivação de ter um filho era muito maior do que a motivação do subconsciente para mantê-la como fumante. Voltando à minha história, a hipnose e o desenvolvimento da mente eram minha paixão. Eu poderia ler sobre o assunto por 10 horas seguidas. Eu imaginava como seria quando eu tivesse consumido todos aqueles textos e dicas de nível internacional. Na época ainda não era comum vídeos na internet. Isso me fez buscar online várias dicas e métodos para aprender inglês sozinho. Resultado, em um ano eu já estava lendo livros em inglês sobre o tema. Então busque a real motivação para você sair dessa infelicidade. Busque realmente por isso, porque poderá encontrar mais um detalhe que abafa sua determinação. Ganho secundário. O que você ganha se mantendo na situação em que está? Já ouviu dizer que tudo tem um lado bom? Isso é o que chamamos de ganho secundário. Mas o problema é se o lado bom atrapalha aquilo que você realmente quer. Isso é mais fácil de entender com exemplos. Imagine um funcionário que não aguenta mais sua função, muito menos o chefe, e desenvolve uma depressão,
por conta da doença, precisa ser afastado do trabalho até que se recupere. Enquanto está doente, ele fica em casa recebendo o mesmo salário, próximo dos filhos e da esposa. Só é preciso visitar seu médico 2 vezes por semana, até que receba alta. Será que esse sujeito está realmente motivado para sair da doença e voltar a enfrentar aqueles dias sofridos? Não me entenda mal, não estou dizendo que esse sujeito seja desonesto ou sem vergonha. Porém, em algum nível da mente dele pode haver dúvidas de quanto vale a pena voltar para a situação anterior. Também é comum se repetirem ganhos secundários muito claros em mulheres que sofrem de fibromialgia, uma síndrome que provoca dores por todo o corpo. Sim, é possível utilizar a hipnoterapia no tratamento de fibromialgia. Esta é uma doença mais comum em mulheres, e não é raro observarmos nelas ganhos secundários relacionados à carência de atenção do marido ou da família. Enquanto a dor existe, recebe uma atenção especial do marido, por exemplo, que diminui as horas de trabalho para ficar com ela. Então, mesmo que o processo de hipnoterapia possa aliviar completamente as dores, elas acabam por retornar. A solução? Usar a mente consciente e buscar o máximo de motivos que comprovem que sair daquela situação vai ser muito melhor. Talvez a possibilidade de mudar de emprego, começar uma nova atividade física com toda a família ou simplesmente analisar todos os ganhos secundários e se convencer de que não vale mais a pena viver na condição atual. A crença e a motivação andam juntas. Você pode acreditar que muitas coisas são possíveis, mas talvez elas não façam seus olhos brilharem nem um pouco. Então não terá gana de perseguir estas possibilidades. E por outro lado, é impossível que você fique motivado com algo que não acredita ser possível. Não importa se você vai buscar acreditar ou se empolgar primeiro. Quando você tiver esses dois ingredientes em conjunto, estará no caminho da transformação. Como mudar padrões comportamentais em 4 passos? Vamos colocar em prática? Quero compartilhar uma estratégia que uso quando quero anotar novos comportamentos. Depois que eu percebo ou decido que preciso mudar algo em mim, sempre sigo esse plano de ação e percebo como funciona muito bem para aprimorar algum ponto do meu modo de agir. É o plano dos 7 dias para mudar um comportamento em 4 passos.